Olha, a gente está numa série que não tem data para terminar. O princípio do fim. Porque eu acredito, estamos no princípio do fim. Está acabando a história desse mundo e a tendência é só piorar. Quem está com esperança de que as coisas vão melhorar, doce ilusão, não vai. Vai depois que Jesus voltar. Aí não melhora, conserta tudo, resolve tudo, vai ser uma bênção fantástica. Mas até lá, a coisa só vai piorando. E para passar por isso, a gente tem que se preparar. Então, como Gabriel falou, Mateus 24 e Lucas 21 é onde Jesus revelou para nós os detalhes daquilo que vai acontecer. Uma lista de coisas que vão acontecer como sinais da vinda dele. E a gente está estudando aí desde o começo de janeiro, fevereiro, março. Vamos em frente, talvez em abril, vendo cada item que ele colocou ali. Porque uma palavrinha que ele mencionou ali abre um leque enorme de opções aí para a gente poder estudar. E eu vou dizer para vocês, chegamos num ponto crucial. Chegamos num momento assim, o Gabriel, ele ficava, quando a gente nunca estava começando o nosso refúgio, eu falava assim, a mensagem de hoje, essa é a melhor. Aí ele falava, essa agora é a melhor, essa é a melhor. Porque realmente era a melhor até ali. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se hoje o assunto é o melhor. Mas é o que você vai para casa pensando. São quase 70 encontros que nós tivemos aqui no nosso refúgio. Ou passou de 70 um pouquinho. Mas esse é aquele que vai deixar você pensando, refletindo. Porque para alguns de vocês vai ser novidade. Vai ser uma grande novidade, vai ser um susto. Para outros, assim, eu já imaginava. Mas para a maioria vai ser uma coisa que vocês vão achar que eu estou doido. Mas não estou. Eu vou trazer as provas. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na guerra entre o bem e o mal, existem regras. Eu vivo explicando isso, mas é difícil entrar. Mas existem regras na guerra entre o bem e o mal. E são respeitadas por ambos os lados. Deus respeita e o inimigo de Deus também tem que respeitar. Então tem uma série de coisas. Uma delas é o seguinte, a palavra de Deus diz assim, que Deus não faz nada sem antes revelar o que Ele vai fazer para os seus profetas. É uma regra, e Ele segue essa regra. Então a gente tem muitas profecias na Bíblia, inclusive isso que a gente está lendo em Mateus 24 e Lucas 21, são profecias que Jesus fez. Jesus também era um profeta, e Ele revelou o futuro. O inimigo de Deus, do mesmo jeito, ele vai fazer coisas no futuro e do jeito que Deus revela, antes de acontecer, ele é obrigado a revelar. A gente só tem que saber onde encontrar essas informações. E eu vou mostrar para vocês algumas delas. E eu já vou dizer, você vai sair daqui, eu imagino, com muita curiosidade. Eu vou dar aqui só um gostinho do assunto. Quem quiser, Marineide, tem que estudar onde? Onde que a gente estuda? Princípios, é o nome da nossa segunda noite, Princípios é a nossa classe bíblica. É lá que a gente vai sem pressa. E entra nos detalhes. E eu estou até imaginando, cadê o Emerson? Estou até imaginando, Emerson, que na próxima segunda a gente vai ter que dar uma pausa lá no nosso estudo de Daniel, porque vocês vão querer saber esse assunto. Agora, os outros que não podem segunda noite, porque a gente faz segunda 20 horas, online, pelo Zoom. Se alguém está acompanhando aí, mesmo do Brasil, Estados Unidos, que são os países que mais acompanham a gente, ou outro, quiser participar, pode, a gente manda o link para você participa. Mas talvez a gente vai ter que fazer um segundo grupo num outro dia, outro horário. Porque nem todo mundo pode segunda-feira, no horário da Bélgica, 20 horas. No Brasil, por exemplo, segunda à tarde, o povo está trabalhando. Então, vai ter que ser no final de semana. Mas eu me disponho a ter um Princípios 2 e para a gente poder discutir esses assuntos e outros. Então, o inimigo de Deus ele tem que revelar também o que ele vai fazer. E procurando nos lugares certos, a gente descobre o que ele está pretendendo fazer. Isso é muito bom para quem está antenado, está ligado, está conectado, acho que essa é a palavra melhor hoje em dia. Quem está conectado vai se preparar e vai saber o que vai acontecer. Olha o texto, vamos primeiro dar uma olhadinha no texto. Mateus 24, 4 e 5. Jesus falou certas coisas, semana passada a gente viu o quê? Ele falou, cuidado para que ninguém vos engane, porque virão o quê? Semana passada, falsos profetas.
Só que mais forte do que isso, Jesus falou outra coisa que é mais pesado, e isso aqui é sério. Ele disse assim: vede que ninguém vos engane, verso 4, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o que Jesus disse: virão alguns aí, muitos em meu nome dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, e muita gente vai ser enganada. Semana passada a gente viu sobre falsos profetas e como que eles enganaram. E Jesus alertou também para falsos cristos. Agora eu quero que você vá em Lucas 21. Porque esses dois capítulos são a mesma coisa, o mesmo momento. Mateus escreveu ali o que ele se lembrou, o Espírito Santo revelou para ele, trouxe à memória dele o que Jesus falou. Lucas não estava presente quando Jesus disse, ele pesquisou. O Espírito Santo orientou ele também para poder fazer esse relato. E aí tem algumas diferenças, tem alguns detalhes. E olha o que Lucas 8 diz. Jesus respondeu, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Lucas falou, vai ter gente que vai chegar e vai dizer, sou eu sou Jesus, eu sou o Cristo. E também, chegou a hora, não os sigais. Não siga esses que vão dizer, sou eu sou Jesus, eu sou o Cristo. E eu achei interessante essa frase, que ele disse que alguns vão dizer assim, chegou a hora, não siga esses. Aí eu fiquei preocupado, porque eu estou falando que está chegando a hora. Aí não vão me seguir, porque eu não estou dizendo que chegou a hora, estou dizendo que está chegando a hora. Vamos entender, eu estou dizendo o princípio do fim. A Bíblia traz informação suficiente nas profecias para a gente saber que está chegando a hora. Os tempos, não a data. Então, se alguém marcar a data e disser para você, chegou a hora, esse é o dia, esse é o mês, esse é o ano, essa é a data, e tem gente por aí marcando data. Então, Jesus diz, não siga esse. Alguém que falou, chegou a hora, vem comigo. Cuidado, ele fez esse alerta. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas hoje que são de arrepiar. Mas eu já falei e eu volto a repetir. Eu não apresento nada e eu não digo nada que eu não tenho certeza e convicção. Então, eu não prego dúvidas, eu só prego certezas. Então, o que eu vou apresentar para vocês é porque foi resultado de muito estudo, muita pesquisa, muito conhecimento ao longo de muitos anos para chegar à conclusão que eu cheguei. E eu não tenho medo de apresentar ela. Mas você vai ficar com dúvida, porque talvez é a primeira vez que você está ouvindo falar disso. Mas antes eu quero mostrar para vocês umas imagens, tem um PowerPoint que eu preparei, de falsos cristos. Você já ouviu falar de alguns deles. Você já viu na mídia alguns deles. Falsos cristos, grande engano. Realmente é, porque enganam algumas pessoas. Mas a gente vai ver o grande engano que virá no final. Porque esses aqui, para quem tem um pouco de conhecimento da Bíblia, tem um pouco de noção das coisas, já percebe logo que não é Jesus, que não é o verdadeiro Cristo. Vamos ver um dos mais famosos aí. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. Pode passar a imagem, Jean. Conhece esse indivíduo com essa cara de Jesus? Eu já vi ele falando assim, ó, vocês acham que eu nasci com essa cara por acaso? Esse rosto é o rosto de Jesus, é o rosto do Filho de Deus. Quem sabe o nome dele, o nome popular? É o Henri Cristo. Né? E eu comecei a ver, acompanhar ali nos anos 90 para cá. Mas ele já está nessa vida de Messias aí há muito tempo. O nome dele é Álvaro Thaís. Ele nasceu em Santa Catarina e ele está agora com 75 anos de idade. E ele tem uma legião de seguidores. Pode colocar mais uma imagem, Gia. Esse aqui vai interessar a Jane. Porque essa foto, sabe onde é? Em Belém do Pará. Em 1982. E lá está o Henri Cristo, em 82. Não tinha nascido. Muito tempo, né? Eu era criança. Ele, como que chama a igreja do Ciro de Nazaré? Como que chama a igreja? De Nazaré. Pois é nessa igreja que ele invadiu, ele entrou em 82, durante o Ciro, então o povo estava todo na rua, fez uma comoção e o povo começou a seguir ele.
Ele já foi preso 15 ou 16 vezes por coisas malucas que ele faz. Mas olha só, o povo, tem gente que acredita, tem gente que segue e acha que ele é. E ele diz, ele é astrólogo, começou por aí. Mas ele diz que ele é a reencarnação de Jesus. Então ele é o Filho de Deus, ele é o Messias e ele é tratado assim. Mais uma imagem, por favor. Olha só. Tem gente que adora ele, venera ele, e aí é muito bonito o nome dessas mulheres, são 9 que acompanham ele. As Henriquettes. E ele leva isso numa boa. Ele participa de programa humorístico e o pessoal faz pergunta e ele responde sério. Ele fala como se fosse Jesus mesmo. Mas ele não se importa. Ele vai em programas de televisão e ele é entrevistado. E o pessoal faz brincadeira, faz piada. E ele leva numa boa, tem senso de humor. Porque, na verdade, Deus tem senso de humor? Tem. Quem criou a graça, o sorriso, né? A gente olha para alguns animais da natureza, algumas coisas que Deus fez, e a gente dá risada e fala, Deus tem senso de humor. Mas, então isso aí até confunde as pessoas, porque ele é um cara tão legal. Mas ele tem uma mensagem dura. Tem mais uma última imagem, eu acredito que é a última. Olha só, quem que está entrevistando ele ali? Silvio Santos, né? Então lá no Brasil, ele foi ao programa do Silvio e foi bem recebido, e foi entrevistado, e as Henriquettes estavam lá também. Então, ele é um homem popular, ficou muito conhecido, ele é um entre muitos. E eu dei uma pesquisada online para ver quem são os ditos cristos, e em cada século, principalmente de 1500 para cá, houve alguns que se destacaram. E recentemente tem alguns que se dizem e têm seguidores e tem igrejas ou seitas que eles fundaram e muita gente segue acreditando que é a vinda do Cristo, a reencarnação do Cristo. Esses aí são falsos cristos. Jesus alertou a respeito deles. Mas esse não é o grande engano. O grande engano está por vir. E aí a gente tem que ver o que Jesus falou em Mateus 24, verso 23 a 27. Então eu vou voltar aqui no livro de Mateus, e Jesus dá alguns detalhes importantes. E o Gabriel mencionou algumas coisas aqui no começo. Mateus 24, 23 até o 27. Agora vem aquele momento da idade que eu tiro o óculos para poder ler. Que eu ainda não fiz um bifocal. Muita humilhação, né? Olha só. Jesus diz assim, então se alguém vos disser, eu estou em Mateus 24, 23, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali. Ele disse o quê? Não acrediteis. Não é para acreditar. Se alguém disser para você, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acredite. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Até aqueles que vão ser salvos, que estão salvos, que são santos diante de Deus, o engano vai ser tão poderoso, vai ser tão grande, que, se possível, até esses vão ser enganados. Então, é uma coisa muito séria. Jesus não está falando do Henrique Cristo aqui. Ele está falando de alguém que vai vir e vai operar milagres. Porque aí a coisa muda. Lembra a semana passada, quando eu falei para vocês que milagres são a marca do profeta verdadeiro? Milagre, o profeta realizou um milagre, pode confiar. Sim ou não? Prenderam, muito bem. Não, né? Os profetas lá no Egito não fizeram o mesmo milagre que Moisés fez? Milagre não é motivo para confiar em alguém. E Jesus já falou aqui, vai vir falso Cristo, que vai fazer milagre diante dos olhos das pessoas, vai deixar elas de queixo caído, e vão acreditar e vão seguir, porque vai fazer curas como Jesus fez, vai fazer coisas, prodígios, está dizendo aqui, sinais, e aí as pessoas vão acreditar. Por quê? Porque é muito difícil a gente dizer, meus olhos estão mentindo para mim. A gente fala assim, eu ouvi com meus próprios ouvidos, mas não era verdade. Eu vi com meus próprios olhos. Tem até uma expressão que o pessoal fala, né? Como que é? Eu vi com estes olhos que a terra de comer. Dá uma força, né? Eu vi com esses olhos aqui que um dia eu vou morrer, a terra vai comer. Eu vi. Viu nada. Viu mentira, viu engano. Porque existe ilusão. E tem gente que é ilusionista. Existe mágica
verdadeira. Existem coisas sobrenaturais. Deus opera. O inimigo de Deus também. Também. Então a gente não pode acreditar em milagres. E esse falso Cristo vai fazer esses milagres. Vede que vou-lo tenho predito. Jesus falou, presta atenção, porque eu já predisse que vai acontecer. Então vai acontecer. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, o que é para fazer? Não vai lá. Não vá no deserto. Ou então, ele no interior daquela casa. Não acredite. Está na Grand Place. Vamos lá, todo mundo foi para lá. O que Jesus falou? Não vá. Por que ele falou para não ir? Por que ele falou para não ir? Porque vai ser tão poderosa essa ilusão, esse engano vai ser tão poderoso, que Jesus está dizendo para você, se você for, você vai correr um grande risco. Porque seus olhos vão ver, seus ouvidos vão ouvir, vai ter milagre acontecendo, vai ter coisa sobrenatural acontecendo, e vai ser muito difícil você dizer para os seus olhos que eles estão mentindo para você. Então Jesus está dizendo, não vá, não corra esse risco. Você já sabe que não sou eu. Por que já sabe que não é ele? Porque olha o verso seguinte, Jesus falou assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando está chovendo forte, e vem um raio no céu, um relâmpago, e você vê ele atravessando o céu, de um lado ao outro, todo mundo vê, não tem como esconder. É assim que vai ser a volta de Jesus. Não é só esse texto, tem vários textos na Bíblia, dizendo que quando Jesus vier, todo olho verá. Então, está no deserto, só quem está lá no deserto está vendo. Está dentro de uma casa, só quem está dentro da casa está vendo. É Jesus? Não é. Então não vá ver, não vá. Resista à curiosidade. Não vá e tira quem está indo também. Não deixa ninguém ir. Porque vai ser um engano muito forte, muito poderoso. Então, a palavra de Deus aí é um estudo que a gente tem que gastar um dia só para isso. Como que Jesus vai voltar? Nas nuvens do céu, todo olho verá. E tem um detalhe nesse ponto todo, que em todas as descrições da volta de Jesus, não tem um momento que menciona que ele vem nas nuvens com todos os anjos em glória, no trono, com cetro. E que instrumento que eu toco? Trompete. Ele vem com a trombeta na mão. No céu diz que tem harpa e tem trombeta. Pelo menos um deles eu já toco. Chegar lá, pelo menos eu vou ser músico lá vou tentar, né? Entrar junto com os anjos lá. Ele vem com a trombeta na mão, ele vem com um cetro. A Bíblia descreve. Está no livro de Apocalipse, está no Novo Testamento, até no Velho Testamento. Dá os detalhes. Não tem nenhum momento que diz que ele desce da nuvenzinha e vem aqui embaixo. Esse é o detalhe principal. Se está aqui na terra andando alguém dizendo que é o Cristo, que é o Messias, não é ele. Porque ele vem aqui, não é para reinar aqui na terra, não é para resolver o problema aqui, ele não vem aqui para criar paz, para trazer o trono dele, ele não vem fazer nada disso. Ele vem, chega aqui pertinho, pega quem é dele, ressuscita quem está morto. Isso está aí em Tessalonicenses, Colossenses, vários livros do Novo Testamento, a gente tem que estudar todos os detalhes. E aí ele faz o quê? Leva. Ele vem buscar, ele não vem para ficar. Quando ele volta aqui, depois de um tempo, ele volta para ficar. Mas aí vai passar quanto tempo? Quem já estudou? Apocalipse, capítulo 20. 1000 anos. Só depois que vem uma cidade santa chamada Nova Jerusalém, aí ele vem para ficar. Então, no primeiro momento, quando Jesus voltar, ele não vem aqui resolver os problemas. Ele vem pôr um fim na encrenca toda e levar quem é dele. Tem que estar isso bem claro. Porque se falou que está ali o Cristo, não vai haver. Agora eu quero mostrar para vocês o que eu creio, depois da pesquisa toda, o que vai acontecer. E vai ser um grande engano. E vai pegar muita gente. Muita gente. Porque olha só, já tem gente esperando o Messias, porque não acredita que Jesus é o Messias. Quem são esses? Então, não preciso nem dizer. Já tem gente esperando que Jesus vem e foram ensinados, tá, que ele vai vir aqui reinar na terra e vai ficar aqui durante um período. Então, quando aparecer um Jesus andando por aqui, operando milagres, esse povo cristão todo vai acreditar.
Aí tem um grupo de pessoas que dizem assim: eu não creio em nada. Eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia, eu creio na ciência. Ciência é o quê? Você leva no laboratório, aí você faz um experimento, você vê o resultado e está comprovado. Aí você repete, pronto, não tem dúvida, certo? Isso é ciência. Então é algo palpável. Você vê, você toca, é real. A pessoa não crê no sobrenatural, ela não crê no invisível, ela não crê naquilo que quem não vê, não ouve. Quem é cristão, crê no invisível, num Deus invisível. Tem muita gente nessa categoria no mundo. O que vai acontecer com esse pessoal todo quando eles verem com os olhos deles o milagre acontecendo? Sabe o que vai acontecer? Quando chegar esse falso Cristo e esse falso Cristo começar a fazer milagres, não vai ficar um ateu no mundo. Acabou. Acabou o ateísmo, não tem mais ateu. Por quê? Porque o ateu viu. Ele vai dizer: não, eu vi, mas não acredito. Não tem como. É evidência, está ali, diante dos olhos dele. Então esse falso Cristo vai acabar com os ateus todos do mundo. Porque eles vão ver com os olhos deles. Aí eles não têm preparo para dizer: é mentira o que eu estou vendo. Está vendo. Então o engano vai ser muito grande. Vai ser muito poderoso. Como que isso vai se dar? Agora é a hora de cair o queixo. Que eu vou falar algumas coisas aqui que são, para alguns, vão falar: não, isso é loucura. Esse engano, para acontecer e funcionar, não vai ser uma coisinha pequena, não vai ser, como a gente imagina, não vai ser rústico, rudimentar, vai ser uma coisa bem elaborada, uma coisa grandiosa. E vocês não fazem ideia que a gente já está sendo preparado para isso há décadas. Está sendo implantado na mente das pessoas, e a geração de agora, não é nós, Marinete, nós também, mas a geração que veio depois da gente já foi preparado, já nasceu sendo preparado para aceitar o que vai acontecer. Porque esse falso Cristo, ele não vai chegar como a gente está imaginando. As coisas estão mudando e mudaram, e na mente da nova geração é outra realidade. Então o texto está falando aqui, a gente sabe o que vai acontecer. Só quando está chegando perto do evento que a gente descobre como vai acontecer. E eu acredito que com as evidências que estão por aí, a gente começa a descobrir como vai acontecer. E eu já vou direto ao ponto. A gente vai ver 2 vídeos para mostrar para vocês o que as pessoas por aí, alguns aí, acreditam. E eu creio, pelos estudos que eu fiz, e eu não vou dar todas as informações aqui, porque se você quiser, você vai ter que participar do estudo chamado Princípios. Lá a gente vê os vídeos, lá a gente estuda, vê os detalhes. Aqui é só, em inglês se chama de teaser. É só uma provocação. É só para você despertar o interesse, para você procurar saber mais a respeito disso. Olha só. Os espíritas, eles creem que existem 2 tipos de espírito: espíritos desencarnados, pessoas que viveram aqui, morreram, e o espírito agora está em outro plano. E tem espíritos que ainda não encarnaram. Não encarnaram. Esses espíritos que estão lá recebem outro nome também. São extraterrestres. São seres que existem, estão aí, mas ainda não encarnaram, então são seres extraterrestres. Quem no Brasil foi a maior autoridade do espiritismo? Morreu em 2005. Chico Xavier. Ele mesmo fala disso. E eu vou mostrar um vídeo para vocês que ele fala a respeito disso. Então, ele diz, a gente vai começar a construir uma ideia aqui, a gente vai ver o vídeo para a gente poder chegar na conclusão. Ele diz o seguinte, que no ano de 1969, foi o ano em que o homem chegou à Lua. Naquele ano, o homem conseguiu sair da Terra e chegou no satélite, né? Ele diz que os espíritos falaram para ele, né, porque ele tinha contato direto com os espíritos e aí tinha comunicação com eles, disseram o seguinte, que lá nos outros mundos, esses seres, espíritos desencarnados e extraterrestres, que são espíritos que ainda não vieram ou vivem lá no mundo espiritual, estavam muito preocupados porque o homem tinha descoberto a bomba atômica e tinha o poder de destruir o planeta, e isso afeta as coisas para lá. Usa aí, pega a calculadora. 69 mais 50, chegou quando? 2019. Então foi feito um documentário, você vai e acha no YouTube, chama Data Limite.
Tem 1 hora e tanto. Eu vou mostrar só um pedacinho aqui, 2 minutos, para você ver qual é o pensamento. Então, veja bem. A partir, segundo Chico Xavier e os espíritas ali, eles creem que a partir de 2019, a qualquer momento, Jesus liberou e a gente pode receber um disco voador chegando por aí, com os espíritos enviados por Jesus para começar a resolver os problemas nossos aqui. Então, para começar a resolver os problemas nossos aqui. Então, eles vêm para trazer o quê? Cura para certas doenças que a gente não conseguiu achar ainda. Né? Tem alguns vírus aí correndo que não tem cura. A gente tem alguma coisa que resolve, por exemplo, o HIV, mas não tem cura. O câncer tem cura. A gente consegue resolver o problema, alguns conseguem remissão do câncer, mas não tem cura. Então imagine, chega um disco voador, vem o pessoal dizendo assim, Jesus mandou a gente, e a gente vão fazer sinais e prodígios. Está aqui cura para o câncer, está isso, aquilo e tal, e tal, e tal. Então, vão ser recebidos como deuses, se isso acontecer. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, e aí eu vou explorar um pouquinho mais esse assunto, e tem um outro vídeo para a gente concluir a ideia. Mostra para a gente, Jean, esse vídeo do Chico Xavier. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Os filmes que prepararam essa geração para isso já começaram lá nos anos 50, 60, e no começo os filmes mostravam os extraterrestres chegando, e eles são maus, eles vêm para destruir a gente. Os últimos filmes agora, eles vêm para salvar a Terra. Eles vêm com soluções, eles são bonzinhos. Então, já criou-se essa cultura, já existe essa ideia. Eu acredito que se aparecer amanhã um disco voador aqui, ficar paradinho em cima de Bruxelas, as pessoas vão ficar surpresas, mas não assustadas, porque essa imagem já foi tão vista, tantas vezes aí nos filmes e tal, que a gente fica surpreso. Opa, chegaram finalmente, quem são eles? É amigo ou inimigo? Só que a Igreja Católica, e aí você vai pesquisar e vai estudar, é que tem mais interesse nesse assunto. Lá no Arizona, nos Estados Unidos, no deserto, tem, no alto de uma montanha, um centro de pesquisa com telescópios super possantes. Os cientistas que estão lá fazendo essas pesquisas são jesuítas, são padres jesuítas, são doutores, PhDs em astronomia, e eles têm visto, e dizem, alguns, já tido contato com esses extraterrestres. O porta-voz do Vaticano já falou que esse contato vai acontecer, a igreja vai intermediar e a história vai mudar. Inclusive, ele já afirmou que a Bíblia vai ter que ser reescrita. Por exemplo, o Espírito Santo não levou Jesus para Maria, mas Maria foi abduzida pelos extraterrestres, lá foi implantado esse óvulo de Jesus e ela foi trazida de volta. Então tem muita coisa que vai mudar, porque se isso acontecer, a Bíblia tem que ser reescrita, porque não é isso, não é o que a gente está acreditando, não é como a gente está lendo. Então, eles estão preparados para isso e eles já têm uma nova Bíblia pronta aí para trazer para a gente, com a explicação que esses extraterrestres vão trazer para a gente. Tem um outro vídeo que foi uma entrevista no Jô Soares. Um desses espíritas, um homem que tem contato com os espíritos revelaram para ele uma série de coisas, e ele diz que está chegando o momento, vocês vão ver no vídeo, de a Terra ter pela primeira vez contato com extraterrestres. E é isso que a Igreja Católica crê, e é isso que ele escreveu nos livros dele. Ele colocou um pseudônimo, ele não quis colocar o nome dele, ele ficou meio... Mas ele escreveu vários livros em várias línguas, está em vários países, e ele conta exatamente o que vai acontecer. E ele diz que o momento chegou, porque é como se fosse um fruto que ficou maduro na árvore. A gente não sabe que hora que o fruto vai cair. Ninguém sabe. Mas como está maduro, sabe que chegou a hora que ele pode cair a qualquer momento. Ele diz, esse contato vai acontecer. E aí o Jô Soares pergunta para ele, mas o que vai marcar esse contato? Porque não aconteceu ainda.
Tem aí gente que vê disco voador e tal, mas não teve um contato oficial. E aí ele diz o que é. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. O motivo teórico que eles me pediram para que eu escrevesse esses livros é um só. Imagine alguém que na nossa sociedade comete um crime e que, portanto, é obrigado a ficar no penitenciário durante uns bons 50 anos. A sociedade aqui fora evolui e ele fica estacionado entre os muros da prisão. 50 anos depois, cumprida a pena, ele vai ser reintegrado à convivência com a sociedade. Como ele saiu de uma sociedade que evoluiu muito e ele não evoluiu, se ele for reintegrado sem um devido preparo psicológico informativo, ele pira. Muito bem. Nessa ótica de análise, esses seres em terra, aí entra também a questão da reencarnação que você falou. Reencarnando ciclicamente, há muito tempo atrás, os nossos espíritos adoeceram, perderam a simplicidade da alma e com isso nós perdemos a habilidade de sentir ternura uns pelos outros. Nos tornamos seres complicados e estamos aqui isolados da convivência com as demais civilizações cósmicas, só que já é chegado o momento da reintegração cósmica do nosso mundo. Mas fato é que esse tal momento da reintegração cósmica seria marcado pelo primeiro contato oficial com esses seres. A gente sabe que os tempos são chegados porque a qualquer momento aquele fruto se desprenderá da árvore. Porém, não há nenhum cientista terreno ou extraterreno que saiba dizer dia, hora, minuto e segundo em que aquele fruto cairá da árvore. Porém, sabe-se que os tempos são chegados porque ele já está maduro. Mas que fruto é esse? Que fruto seria esse? É um exemplo. Não, eu sei. Mas esse fruto, simbolicamente, seria a volta de Cristo. A volta de Cristo. Sim, como príncipe da paz, pois que já que estamos isolados dessa convivência com civilizações de fora... Quer dizer, nisso tudo entra a volta do Cristo, quer dizer, não é o primeiro contato não é uma espaçonave que vai chegar. Sim. Cristo Só há uma viria... forma de vir lá de fora, ou voando feito um super-homem por sobre as nuvens, ou voando em alguma coisa. Então, olha só, tem gente esperando uma volta de Jesus diferente do que a Bíblia diz. E a Igreja Católica também. Ó, cadê os portugueses? Cadê as portuguesas? Portuguesa. Eu já conversei isso com a Luísa. Se você for no Google, vai lá e olha a descrição do que aconteceu em Fátima. O que as crianças viram? Elas viram uma roda de luz com luzes se movimentando rapidamente no céu. As pessoas foram lá, onde as crianças falaram, você vê a descrição. Tem gente que diz que um círculo com luzes se movimentando era o quê? Alguns dizem que era o Sol. Outros mais entendidos, acho que foi um disco voador. A gente ri, tem gente que acredita nisso e acredita que é um disco voador. Agora, vai que aparece o disco voador mesmo. E desce alguém de lá dizendo, eu sou o Cristo. E é isso que esse pessoal está esperando. Vai enganar você? Provavelmente não. Então eu vou dizer para você o que eu acredito que vai acontecer. Vai chegar um falso Cristo, realmente num disco voador, e vai enganar muita gente. Vai fazer milagres, vai fazer muita coisa. É o que Jesus falou aqui no texto de Mateus 24. Só que ele falou que o engano vai ser tão grandioso que até, se possível, os escolhidos vão ser enganados. Certo? Você não vai cair nesse engano. Eu não vou cair nesse engano. Aí ele vai, faz milagres, e o povo reverencia ele, segue ele, vai ser aquela coisa, né, que a gente imagina que vai acontecer. E aí, depois disso, aparece alguém nas nuvens, e ele vem com os anjos, e ele vem descendo, e ele desce e fala assim, eu sou o Cristo. Esse aí é falso. Aí, você que não caiu no fake Cristo que vem no disco voador, vai pensar o que desse que chegou nas nuvens com os anjos e desceu? Esse é o verdadeiro. E aí, se possível, engana até os escolhidos. Estão entendendo o tamanho do engano? Satanás é tão gênio do mal que ele é capaz de fazer isso, criar uma falsa vinda dele mesmo, para ele fazer uma segunda e pegar você. Isso tem gente da nova era, que saiu da nova era do satanismo e se tornou cristão, se tornou membro da minha igreja, que revelou até isso, dizendo assim, ó, lá a gente estudou isso, Satanás tem 2 enganos, e se for preciso ele faz um terceiro, mas uma coisa a gente sabe, Jesus vindo nas nuvens do céu, segundo a Bíblia, ele não desce, ele não vem aqui. Então a gente tem que ter um preparo, saber o que vai acontecer, porque as informações estão aí, e se preparar. Agora, Jesus falou o quê? Não vá até lá. Falou que o Cristo está ali? Não vá. Ele disse, está no deserto? Não vai. Diz que está numa casa? Não vai.
Por quê? Porque vai ser difícil você dizer, meus olhos estão mentindo para mim. Você vai acreditar, porque está diante dos seus olhos. Então ele tem enganos para uns e tem enganos para o resto. E muita gente vai cair nesses enganos, porque não estão preparados, porque não tem a base na palavra de Deus, na Bíblia. É sério tudo isso. E a gente pode pensar, ele não era da terra, ele veio aqui, se tornou um de nós, ele veio aqui, e se tornou um terráqueo. Agora, esse engano aí, que vai chegar, não é o que eles vão dizer que são. E aí a palavra de Deus diz que Satanás tem poder para se transformar até no quê? No anjo de luz. Até fogo cair do céu ele é capaz de fazer. Ou seja, ele tem poder para fazer coisas sobrenaturais. O engano vai ser muito grande. Então, entre a lista das coisas que Jesus disse para nós, virão falsos cristos. Mas o grande engano vai ser um que vai vir no final dizendo, eu sou Jesus. Essa é a vinda. Vai fazer milagres. Vai fazer coisas incríveis. E se ele vem num disco voador como esse pessoal está esperando ou não, não importa. O que interessa é que você tem que identificar. E você tem que saber, esse não é o Cristo, é o anticristo. O verdadeiro, eu estou aguardando e eu vou reconhecer quando ele chegar. Sabe por que você vai reconhecer? Aí depende de você. Porque eu tenho intimidade com ele. Porque eu escuto a voz dele. E hoje na vigília a gente vai conversar sobre isso. Hoje na vigília a gente vai falar sobre oração, como aprender a ouvir a voz de Deus, como reconhecer a voz dele. Porque você vai precisar saber conhecer Jesus na intimidade, porque quando ele chegar você vai olhar para ele e vai saber, esse é meu Salvador, eu conheço ele, essa é a voz dele, porque eu já ouvi essa voz muitas vezes antes. Então você precisa desenvolver intimidade com ele hoje, agora. É para isso que a gente vem aqui toda semana, é para isso que a gente estuda a Bíblia, é para isso que a gente ora, porque quando chegar esse momento do engano, você não cai, a chance de você cair é zero, porque você tem intimidade com o seu Salvador, que é Jesus. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir para Deus ajudar a gente a gastar tempo com Ele. E hoje eu quero convidar mais uma vez para a gente vir aqui, fazer o nosso círculo. A gente faz aquela roda tradicional para a gente poder orar e pedir a bênção de Deus, porque você não quer ser enganado, você não quer cair nesse engano. E o inimigo de Deus tem enganos terríveis para aqueles que não estão preparados, para aqueles que não conhecem a Bíblia, não conhecem a sua palavra. Quem conhece não vai cair nesse engano. Pode chegar mais pertinho. A vovó Alzira, Maicon, chega aqui. Vamos fazer esse círculo. Vai abrindo, cabe todo mundo. Isso aí, cabe todo mundo. E aí a gente vai pedir a bênção de Deus na nossa mente, no nosso coração, dando para a gente a certeza de que eu não vou ser enganado. Eu sei quem é Jesus, aquele que morreu por mim na cruz. Nesse momento, com muita reverência, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, ao nosso Criador, e pedir para Ele poder, entendimento, sabedoria, discernimento, para não cair nesses grandes enganos que vão vir nos nossos dias. A gente está vivendo o tempo do fim. Chegou esse momento e a gente precisa do preparo. Querido Deus, na Tua presença nós estamos em um mundo conturbado, guerras estão acontecendo, nós sabemos que pessoas estão sofrendo, sinais da Tua vinda estão ao nosso redor. E tem alguns aí que é fácil reconhecer e ver que não são, mas vai chegar um momento que, como o Senhor disse, se possível até os escolhidos seriam enganados, porque o engano vai ser muito poderoso, muito grandioso. A gente quer estar pronto, quer estar preparado, unidos com os nossos irmãos, com a nossa família, sabendo que a gente não vai cair nesse engano, porque a gente conhece a Tua voz, a gente conhece a Tua face, convivendo contigo cada dia. Abençoe a cada um aqui para que desenvolva esse relacionamento íntimo contigo, estudando a Tua palavra, conhecendo os sinais da Tua vinda, para que aquele dia, quando o Senhor chegar, nós possamos estar prontos, preparados para viver eternamente contigo e as pessoas que nós amamos. Abençoe cada um que veio aqui hoje, mantenha o nosso coração e a nossa mente seguros em Ti, e ajuda-nos a ajudar outros também a conhecerem a Tua verdade, a Tua palavra, para que esses enganos não cheguem no nosso lar, na nossa casa, e possamos passar por esse momento difícil que o mundo está passando e vai passar ainda, totalmente ilesos, protegidos por Ti
pelo teu Espírito e os teus anjos. Nós pedimos estas bênçãos e oramos e entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.